Da minha infância, assim, eu não tenho muito do que reclamar. Eu sempre falo que eu nunca tive assim uma vida cheia de glamour, digamos assim, mas também nunca passei necessidade, né? Meu pai, meu falecido pai, minha mãe, né, que está com a gente até hoje, graças a Deus, sempre trabalharam, batalharam e puderam dar para mim, para minha irmã, de tudo. Então, assim, desde coisas materiais até a família em si, oportunidade de estudar, de viajar. Então, assim, eu não reclamo da minha infância. Eu acredito que tenho boas lembranças e, com certeza, assim, o convívio com a minha família fez com que eu, né, trouxesse para os dias de hoje as coisas que eu aprendi, porque eu acho que as lições foram muito bem passadas. Então, acho que isso que eu tenho para falar, assim, da minha infância. Eu sou daqui de Curitiba, né? Sou curitibana, nasci aqui, vivi a minha vida inteira aqui. E adoro falar leite quente, a gente, acho lindo quem fala a gente. E a minha mãe não é daqui, nem a minha mãe e nem o meu pai, né? A minha mãe, ela é capixaba, o meu avô é carioca e a minha avó, que era, né, que é paranaense, então por isso que a minha mãe mudou para cá quando era criança, conheceu meu pai. Meu falecido pai, meu pai morreu faz 2 anos. Vai fazer 3 anos, na verdade. E meu pai era ali de Telêmaco Borba, né? Então, assim, a minha relação de família com meus avós, por exemplo, eu não tive, porque eles moravam longe, né? Meus avós maternos vieram para o Paraná, e foi a época que daí minha mãe se casou, veio para Curitiba com o meu pai. Só que eles voltaram lá para o Espírito Santo até onde eles estão hoje. Então, todos os meus parentes, por parte da minha mãe, moram ou no Espírito Santo, ou lá no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais. E os parentes do meu pai moram no interior do Paraná. Eu sou de uma época que, né, que eu falo assim, o pessoal fala, nossa, parece que é velho. Mas é que no meu tempo de adolescente existia a MTV, existe até hoje ainda, mas ela ainda, naquela época, ela exercia uma influência muito forte, culturalmente falando, né? E depois de um tempo, assim, acho que no final dos anos 90, com a entrada de outros estilos de música, né, o axé music, aquelas outras coisas assim, os estilos que pelo menos eu prezo mais, assim, que é o rock, até o MPB, as músicas nacionais, e elas acabaram, de um certo modo, eu acho que perdendo um pouco de espaço em mídia, né? Então, eu sempre gostei muito de música, desde criança. Eu fiz aula de piano clássico com 7 anos, eu comecei, né? Então, aí estudei até os 12 anos, então eu tinha uma relação com a música, eu fazia curso de inglês, e eu tinha um professor muito louco, quando eu era adolescente, que ele trazia músicas, por exemplo, de Rolling Stones, Guns N' Roses também, que era auge nos anos 90, né? E a gente tinha que preencher a música de acordo com né, o que estava ali faltando na letra, né? E aí eu via e preenchia, né, a letra da música. Então, aprendi a gostar de músicas estrangeiras por conta disso, da aprendizagem do inglês e também um pouco da televisão aí com a MTV, né? Então, eu gostava muito de música e também de TV. Olha, eu assim, quando era adolescente eu tinha muita vontade de fazer teatro, né? Eu acho que, na verdade, eu sempre digo que todo jornalista, ele tem um lado artista, assim, não vou dizer que a gente deixa alguns sonhos de lado por conta da realidade, né? Então, isso aconteceu comigo quando eu fiz o curso de jornalismo. Muitas pessoas, muitas não vou dizer, mas assim, quase 50% da minha turma, do início, né, que nós éramos em 40 alunos no começo, vinham de algum histórico com relação à parte de artística, né? Então, eu sempre gostei muito de ler poesia, Machado de Assis, são tantos, agora se eu for lembrar de todos, a gente, né, fica o tempo inteiro falando. Então eu sempre gostei muito e também, assim, procurei grupos de teatro na minha adolescência, fiz parte, então sempre gostei muito e acho que é muito importante para a gente ler. Eu leio até hoje, tudo, né? Então, principalmente para a minha formação, isso foi muito importante.
sempre gostei de ver na televisão aquela cobertura sensacionalista lá, da perseguição, que legal o repórter correndo atrás lá, o cara, a polícia. É legal, mas é um lado que, assim, é o sensacionalismo, e isso não é a realidade do dia a dia do jornalista, é a realidade de um jornalista que trabalha nessa área, num determinado veículo de comunicação. Isso é legal, obviamente, porque a televisão tem um poder, exerce um poder muito grande com a gente por causa da imagem. E então, assim, eu sempre gostei, né, de esportes também, então sempre estava assistindo televisão, acompanhando, vendo a forma como o repórter passava a notícia, e era muito gostoso, mas eu ainda tinha o lado musical que falava, né, muito forte. Eu tive uma banda, eu fui vocalista de uma banda de garagem. A gente nem chegou a se apresentar. E aí foi quando eu decidi fazer vestibular para a Faculdade de Artes, para a FAP, né, a Faculdade de Artes aqui do Paraná. E passei, inclusive, na primeira fase, daí na segunda fase foi quando eu não passei, eu estudei muito, a minha prova foi de piano, e não me recordo agora, mas eu acho que foi Beethoven a minha prova, então, assim, uma prova muito difícil. E aí, assim, chegou no momento em que, né, como a gente estava conversando, todo mundo sofre uma pressão pelas questões que você precisa ter um emprego, você precisa ter um salário, né? A sociedade quer que você tenha não só um salário, mas um bom salário, que você tenha um carro do ano, você possua bens materiais. E essa pressão, né, digamos assim, foi o que me influenciou de uma certa maneira a desistir da carreira artística, numa carreira de música ou até de teatro, e aí ir para o jornalismo. Mas não que fosse assim uma válvula de escape. Eu gosto do jornalismo, eu gosto do que eu faço. E o jornalismo, assim, para ser jornalista, você precisa ter algumas coisas que você nasce com ela. E eu acho que é a questão da ética, a busca pela verdade, assim, duvidar sempre. E querer conversar, se comunicar e passar sempre o mais transparente possível para as pessoas. Então, assim, acho que isso foi são algumas das minhas características que foram determinantes para, será que eu faço jornalismo ou será que eu faço publicidade e propaganda? Porque eu tinha alguma coisa com a criação. Falei, não, eu vou para o jornalismo. Eu sempre gostei muito de futebol, não de futebol só em si, mas de esportes. Então, eu digo assim, com meu falecido pai, ele era corintiano roxo. Né? Então, assim, dá um desconto para ele. Eu sempre falava assim, dá um desconto para você. E por ele não ter tido um filho homem, digamos assim, ele pegava eu e minha irmã e falava, não, vamos assistir jogo, vamos jogar bola, sabe? Então, a gente tinha um contato, não que não brincasse com boneca como qualquer outra menina normal, mas a gente tinha um contato de, assim, às vezes, final da tarde, pegava aquela molecada, falava, vamos jogar todo mundo, e daí ficava aquela bagunça, menina com menina, todo mundo jogando bola. Então, é gostoso aquilo, sabe? Então, assim, você ter o contato com o esporte. E assim, eu, quando adolescente, daí eu gostava de acompanhar os programas esportivos. E, nossa, né, a gente começa a lembrar. E eu tinha um caderno, na época, eu acho que era do Campeonato Brasileiro, talvez de 1991 ou 92. Tá? Então, quando eu era criança, começando adolescente, eu anotava todos os resultados, o gol, não sei o quê, quem fez aquilo. Já estava esboçando uma estatística. Eu não sabia, porque aquilo para mim era diversão. Hoje é o meu trabalho. Hoje, saber quantos cartões amarelos tem um jogador de terceira divisão do Campeonato Paranaense é obrigação. O futuro, com relação a essa parte de, né, profissional, eu vejo o meio internet como a grande sacada. E isso, assim, as pessoas precisam se atualizar, mas há uma grande diferença, que eu brigo pela nossa profissão, o jornalista tem que ser formado, acho que blogueiro, todo mundo pode ser com todo respeito, porque tem bons jornalistas com blog sendo blogueiro, mas assim, existem muitos torcedores ou fãs ou pessoas que entendem da área e aí acabam escrevendo, e o escrever, para mim, como informação é responsabilidade, né? Então, assim, o futuro do jornalismo, da internet, são coisas assim que elas estão chegando e eu acho que vai consumir a gente muito rapidamente.
E muita gente ainda não está preparada. Então, eu penso assim que a gente precisa se preparar, estudar cada vez mais. Eu me formei já faz 6 anos, eu continuo lendo artigo, vendo o que é tendência na Europa, entendeu? Tanto na parte de tecnologia, na parte de jornalismo, como é que se faz, o que pode ser aplicado aqui no Brasil. E assim, também na parte de futebol, que a gente tem um momento histórico que está por vir aí, que é uma Copa do Mundo, realizada aqui no nosso país. Então, tem muita coisa aí falando por vir, né, na nossa área, aí, na parte de jornalismo, na área esportiva.